Aí está Bolsonaro no domingo, dia 3 de agosto de 2025. Se você reparar, a tornozeleira eletrônica está bem ali. O Bolsonaro não pode ir às ruas, mas o bolsonarismo pode. E aí está a manifestação que aconteceu em várias cidades. Pelo telefone, Bolsonaro manda um joinha para o seu público reunido em Belém do Pará. E por que Belém? Geralmente a atenção dele se divide entre a Avenida Paulista, a Esplanada dos Ministérios e de quando em quando Copacabana. Por que Belém? Belém está em alta nesses dias, né? Vai receber a COP30, ou talvez não. A organização do evento está reclamando. E aliás, não é só a organização, não. A realização da COP30 em Belém, no Pará, marcada para novembro, está sendo colocada em dúvida por representantes de pelo menos 25 países. O problema é o preço da hospedagem. Acharam meio salgado, R$1 milhão por 11 diárias numa casa comum, sem muito luxo. Há uma demonstração de que se na maioria das cidades onde as COPs aconteceram, os hotéis passaram a pedir o dobro ou o triplo do valor. No caso de Belém, os hotéis estão pedindo mais de 10 vezes os valores normais. Então, há uma sensação literalmente de revolta. O pessoal envolvido na COP30 está irritado com Belém. Já os acionistas do Airbnb devem estar achando o máximo. Toda a história tem dois lados, né? Seja como for, a atenção que Bolsonaro dá para Belém na sua tentativa de lotar as ruas novamente não tem nada a ver com isso. É que a esposa dele, a Michele, estava em Belém, mas parece que ele, o Jair, ia gostar mais se ela estivesse na Avenida Paulista. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro resistiu a todas as pressões e pedidos de aliados de Jair Bolsonaro e do próprio marido para ir à Avenida Paulista agora, domingo. Avisou que vai manter a agenda anterior, que prevê uma viagem dela ao estado do Pará. No Pará, Michele participou de mais um evento do PL Mulher, que é a divisão do partido criada para ser uma plataforma para a carreira política da Michele. Essa foi uma ideia de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que de uns tempos para cá anda encantado com a ideia de valorizar a participação feminina na política. Ela vai fazer palestras no Brasil para trazer mulheres para o partido. Nós precisamos das mulheres nos partidos, porque as mulheres são melhores do que os homens. Se o PL Mulher der certo, Michele pode até ser candidata a presidente. Na pior das hipóteses, sai ao Senado. O Valdemar está insistindo nisso há 2 anos, desde antes do Bolsonaro ficar inelegível. O Bolsonaro, presta bem atenção no que eu vou te dizer agora, se não for candidato, nós temos também a Michele. A Michele se revelou. No lançamento do Bolsonaro lá no Maracanã, ela se revelou. Foi uma surpresa para todos nós. Não é exagero dizer que, no fundo, foi o Valdemar quem marcou a agenda da Michele em Belém. Ele é o maior entusiasta da candidatura dela. Já a maior inimiga da candidatura de Michele é a ex do Valdemar. Quanto mais espaço a Michele vai ganhando, mais ela aumenta o calibre da sua principal arma, a fofoca. Ela começou a relação com o Bolsonaro era casado com uma tal de Rogéria. E ela era a amante. Ela se veste toda fechadinha. Não tem transparência. Mas também não tem transparência na postura, no caráter, na história. Porque para mim, uma mulher que é amante não é gente de Deus. A Maria Cristina, esse é o nome dela, está disposta a expor a Michele. Como se vê, o papo aí às vezes fica meio moral, meio pessoal demais também. E pode ser pessoal mesmo o problema. Algum fofoqueiro já deve ter te mandado o vídeo em que ela manda um recado pro ex. E se ninguém te mandou, aí fico eu de fofoqueiro, né? Fazer o quê? Você vai se estrepar de novo com esse estrupício que você chamava de baixo clero, de burro. Com a mulher dele, que foi sua peguete depois da minha administração. Nas primeiras manifestações do bolsonarismo, desde que Bolsonaro colocou a tornozeleira eletrônica, a Michele poderia ter cumprido a agenda do Jair na Paulista ou a agenda dela em Belém. Entre Jair e Michele, Michele escolhe Michele. É pelo que nós entendemos que é prioridade na nossa nação. Eu sou Árvore e esse é o meu textão sobre o que nos aguarda na eleição de 2026.
Quando Michele era só mais uma pessoa ouvindo os discursos do Jair de cima do caminhão de som, ninguém imaginava que ela soubesse usar um microfone tão bem ou melhor que o marido. Mas o Valdemar tem razão, ela sabe. Do evento do PL Mulher, que ela se recusou a desmarcar, veio um bom exemplo de como Michele domina um palanque. O discurso é uma montanha-russa emocional. Começa com a lamentação pelo marido. Marido que, aliás, não quis nem aparecer no telão, hein? O início é choroso. Ele gostaria também de poder entrar no telão, mas vai dar certo, gente. E esse carinho, e esse calor, e esse respeito é o que tem nos ajudado a conseguir estar de pé. O Senhor está vendo, né? Não é fácil enfrentar o sistema por um projeto de prosperidade para a nossa nação, mas eu falei há pouco para o meu amigo Éder Mauro, falei para ele, queridos, a gente não tem mais como retroceder. Mas aí basta que um lenço seja oferecido e Michele recupera o sorriso. Obrigada, amada. Ó, profetizando que eu vou chorar bastante. Depois desse peso inicial, desse lamento, a Michele vai aliviando o papo pouco a pouco, vai elevando o astral. E aí ela termina com uma gloriosa promessa de vitória. O público vai ao delírio. 2019 foi uma virada de chave para a nossa nação. Ah, meus amados, eu creio muito. Nós estamos passando por um momento extremamente difícil, muito difícil. Mas nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Como se vê, Michele em Belém foi um sucesso. Michele foi elogiada e aplaudida. Mas era fundamental para o Jair que a Michele estivesse na Avenida Paulista e não em Belém, porque a manifestação na Paulista já estava desfalcada. Apoiador e aliado de Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também não vai comparecer aqui a este ato, porque ainda hoje ele passa por uma pequena cirurgia na tireoide, mas deve ter alta ainda hoje. Essa justificativa levanta muitas suspeitas. A ausência tem que perguntar para ele. Ele não foi fazer nenhuma cirurgia. Ele foi fazer um exame. Por que ele fez? Tem que perguntar para ele, não é para mim não. Por que ele não está aí? Hã? Ele foi internado às pressas? Ele foi internado por algum motivo? Tem que perguntar a ele, porque ele não estava aqui. O Tarcísio culpa a tireoide pela ausência dele na Paulista, mas o fato é que ele tem tentado se distanciar do desgaste político do tarifaço que o Donald Trump impôs ao Brasil. Ele não quer ficar com esse abacaxi. Ele começou dizendo que o Jair é quem deveria negociar com o Trump, só que depois andou recuando dessa posição, assim que viu que não tinha todo o apoio que gostaria de ter. Ele deu alguns passos em falso, houve recuo, mas assim, o estrago político para ele tá feito. Tem isso, Tarcísio é um presidenciável e assim como Michele, ele tem os seus próprios interesses. Não é do interesse do Tarcísio ficar martelando a ideia de que o Brasil fez por merecer essas tarifas. Não funciona. Já faz uns dias que ele tem evitado o assunto em público. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se reuniu na manhã dessa terça-feira por cerca de 2h30 com empresários do setor industrial e do agronegócio no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. O encontro serviu para discutir os impactos das tarifas sobre os produtos brasileiros anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos na última semana. Tarcísio e os empresários evitaram a imprensa e não deram nenhuma declaração ao final do encontro. Para se distanciar do tarifaço, o Tarcísio talvez precise se distanciar do bolsonarismo, não tem jeito. E ele também tem outros incentivos para buscar esse distanciamento. O Michel Temer está tentando articular uma candidatura de direita fora do seio do bolsonarismo e tem conversado muito com o Tarcísio e com outros governadores. Essa aproximação entre ele e o Temer já vem de semanas, mas agora parece que o Tarcísio começou a retribuir os movimentos. Tarcísio elogia Temer e diz que Brasil cansou de briga. E
E aqui a gente vai ler que o Tarcísio já começa a se apresentar não como bolsonarista, mas como alternativa ao bolsonarismo. Tarcísio criticou o ambiente político atual, apontando que embates oriundos da polarização têm travado avanços para o país. Situação e oposição, ok, isso faz parte da democracia, mas extrapolou. A gente está numa discussão estéril, não vamos a lugar nenhum, afirmou o governador. Tarcísio também elogiou o MDB e citou reformas realizadas durante o governo de Michel Temer como exemplo de avanço político e econômico. O MDB tem muito a oferecer ao país, não tenho dúvida disso. Tem quadro, tem talento, tem história, já construiu projetos. E aí vou voltar ao tempo do governo do presidente Temer. Em pouco tempo, quantas reformas estruturais ele fez? Pacificou o país, disse o Tarcísio. Então a verdade é que o Jair não pôde contar nem com a Michelle e nem com o Tarcísio para fazer o que ele gostaria nas manifestações do dia 3 de agosto. Mas nem assim o Jair ficou completamente sozinho. Tá aí o Flávio Bolsonaro, que discursou em Copacabana acompanhado de um Jair de papelão. Vou colocar meu pai aqui olhando para vocês, hein? Eu ontem fui visitar meu pai na casa dele. E saí de lá triste, emocionado, mas também muito feliz. Eu voltei triste como filho. Já ao entrar na casa do meu pai, ele está sentado no sofá, com a tornozeleira na perna, carregando a tomada, como se fosse um bandido. Mas não é. Um homem honesto, um homem honrado, um homem patriota e um homem invejado por este vagabundo desse Alexandre de Moraes. E nessa ocasião, o Flávio, que também é cotado para substituir o pai na eleição presidencial de 2026, fez uma promessa impossível. Ele disse que não haverá vaidade na escolha do candidato da direita. Então não haverá vaidade por parte de ninguém, em especial do presidente Bolsonaro, de tomar a decisão certa na hora certa. E o Tarcísio é um grande amigo, um grande parceiro, é um governador que está mostrando que tem a competência, como também tinha enquanto ministro da infraestrutura do presidente Bolsonaro. Veja, poucos ambientes são mais estimulantes para o ego que a política. E por isso a promessa do Flávio é vazia. Por isso e porque não depende só dele. Depende de muito mais gente, incluindo o irmão Eduardo, notoriamente vaidoso. Aí está Eduardo Bolsonaro, debaixo de uma obra de arte retratando Eduardo Bolsonaro, enquanto segura o buque do então modelo Eduardo Bolsonaro. Nas manifestações do dia 3 de agosto, ele foi de longe o filho mais lembrado. Que bom, né? Ele deve estar satisfeito com isso. Obrigado, Eduardo Bolsonaro. Obrigado, Eduardo! Obrigado, Eduardo! As articulações do Eduardo a favor das sanções dos Estados Unidos fazem dele um dos favoritos não apenas da base bolsonarista radicalizada, mas também da extrema-direita dos Estados Unidos. Eduardo é o nome preferido de ninguém menos que Steve Bannon. Not only does your father lead, Eduardo, but you also now lead Lula. Your thoughts, sir? Yes, it shows a lot that the idea is alive. It doesn't matter what they are going to do with Jair Bolsonaro. Like, people really want someone from Bolsonaro family or really a right-wing one to lead the country again, because now they are realizing that Lula is not for real. Só que o Eduardo, ele tem um probleminha que nem o Steve Bannon vai poder resolver. Não tem como ser presidente do Brasil sem voltar para o Brasil. E nesse exato momento o Eduardo tem, digamos, uns probleminhas com a lei. Eu estive com o Eduardo Bolsonaro no sábado à noite, no aeroporto de Miami, num parquinho infantil. Ele estava num brinquedo que imitava um balão, para as crianças brincarem de balão, vestido com um moletom do Texas, o estado onde ele reside, nos Estados Unidos, e uma mochila da Frozen, bonecos na mão. A gente conversou um pouco sobre a situação dele. Primeira coisa, eu perguntei se ele volta ou não para o Brasil. Ele falou, tá louco, eu não vou voltar para o Brasil para ser preso.
Na prática, as manifestações do dia 3 de agosto serviram mais para demonstrar a viabilidade daqueles que se propõem como uma alternativa a Jair em 2026. Não foi só uma defesa do Jair, não. E para ajudar nas especulações, ainda veio, no mesmo final de semana das manifestações, uma nova pesquisa Datafolha. Tá aí, se o Lula enfrentasse o Jair, Lula largaria com 39% e Jair com 33%. Se Lula tivesse pela frente o Eduardo, Lula sairia com os mesmos 39% e Eduardo com 20%. Se Lula concorresse com Flávio, Lula teria 40% e Flávio 18%. Já contra a Michele, Lula sairia com 39% e a Michele com 24%. Michele, assim, seria uma opção mais viável que os filhos e até que o Tarcísio, porque se o Lula disputasse com o Tarcísio, Lula teria 38% e Tarcísio 21% dos votos válidos. Resta saber como o Lula, lá do outro lado, está recebendo essas movimentações da oposição. E claro, a gente vai ter que falar disso. Antes, porém, eu abro um parênteses para falar de uma outra pesquisa. Uma pesquisa da plataforma Amplify mostrou que 90% dos consumidores confiam mais numa avaliação escrita por um outro consumidor que numa publi qualquer. E eu, que estou aqui prestes a fazer uma publi, digo para você que o hábito de ler as avaliações antes de comprar é um hábito muito saudável. Só que tem o seguinte, né? Não basta ver a média das estrelinhas de um determinado produto, não. Tem que ver quantas pessoas avaliaram esse produto no total e também é bom ler o que elas escreveram. Isso sim pode te ajudar a fazer uma compra bem informada. A essas alturas, a Tech T-Shirt da Insider já foi avaliada quase 25 mil vezes. E a nota continua ali, ó, pertinho da perfeição. Lendo os comentários, você vai encontrar resposta para algumas dúvidas honestas que talvez você ainda tenha. Por exemplo, com tanta camiseta tech no mercado, por que é que você pagaria mais numa Insider? É uma dúvida honesta. A minha resposta seria porque essa é a original, com tecido proprietário, com design cuidadoso, com a manufatura muito boa. Só que alguém no site formulou até melhor. Olha lá, ó. Processo de compra e envio bem eficiente, preço promocional bom, produto de ótima qualidade de fato, a melhor camiseta básica do mercado na minha opinião. E eu já provei muitas dessas camisetas básicas premium. Então eu te convido a ir até o site da Insider e a dar uma lida nessas avaliações. Se você decidir pela compra, usa o meu nome, Álvaro Borba. Tá dando 15% de desconto em cima dos outros descontos que você já vai encontrar lá no site, né? A Tech T-Shirt é um excelente produto e ler as avaliações antes de comprar é um excelente hábito de consumo. Para mim é uma alegria imensa poder promover essas duas coisas assim, juntinhas. E fecha o parênteses. Não foi só o bolsonarismo que se manifestou nas ruas no primeiro final de semana de agosto. Na frente do consulado dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, queimaram não só a bandeira dos Estados Unidos, mas até um boneco do Donald Trump. O Trump está querendo influenciar o julgamento do Bolsonaro. E ele não tem nenhum direito para fazer isso. A crise entre Estados Unidos e Brasil se agravou esta semana com um decreto que oficializou um aumento tarifário de 50% sobre produtos brasileiros. Produtos brasileiros é verdade, mas nem todos os produtos brasileiros. A taxação de 50% não vai mais ser de 50% para quase 700 produtos. O tão temido tarifaço veio cheio de exceções. É um roteiro que o Trump já tinha seguido antes. O presidente americano Donald Trump repetiu com o Brasil o roteiro que se habituou a seguir nas relações internacionais de comércio. Ele anunciou um aumento brutal de tarifas, estabeleceu uma data para aplicar os percentuais novos, ameaçou tomar medidas punitivas adicionais e 35 horas antes do juízo final tarifário, esticou o prazo em mais 5 dias e abriu quase 700 exceções na lista de produtos brasileiros que vão ser taxados em 50%. Entre eles, produtos críticos para os exportadores brasileiros e empresas americanas, como derivados de petróleo, gás natural e carvão, também de ferro, aço, alumínio e cobre, celulose, suco e polpa de laranja, fertilizantes e aviões civis e componentes.
Mas o documento deixa de fora da isenção produtos como o café e a carne bovina, que também estão entre as principais importações que os Estados Unidos compram do Brasil. As 700 exceções de Trump foram recebidas como uma boa notícia e talvez como um sinal para Lula enfatizar ainda mais a disposição para o diálogo e para a negociação. Enquanto o bolsonarismo se manifestava, o PT realizava o seu encontro nacional anual e o Lula marcou presença, claro. Nessa briga que a gente está fazendo agora com a taxação dos Estados Unidos, eu tenho um limite de briga com o governo americano. Eu não posso falar tudo o que eu acho que eu devo falar, eu tenho que falar que é possível falar. Porque eu acho que nós temos que falar aquilo que é necessário. A coisa que me norteia é a frase do Chico Buarque. Eu gosto do PT porque não fala fino com os Estados Unidos e não fala grosso com a Bolívia. A gente fala a igualdade de condições com os dois. Essa que é a lógica da política. Qual é o limite para brigar? O que fica dentro, o que fica fora desses limites? Quem decide é ele mesmo, né? E o Lula decide que cabe aí lembrar das interferências que os Estados Unidos já fizeram no Brasil no passado. Eu não vou esquecer que eles também já deram o golpe aqui. Ajudaram a dar golpe. Mas o que eu quero saber é daqui para frente o que é que eu faço. E daqui para frente eles têm que saber que nós temos o que negociar. Nós temos tamanho, nós temos postura, nós temos interesses econômicos e interesses políticos para negociar. Eu não vou abrir mão de achar que a gente precisa procurar construir uma moeda alternativa para que a gente possa negociar com os outros países. Eu não preciso ficar subordinado ao dólar. E eu não estou falando isso agora não. Em 2004 nós fizemos isso com a Argentina. Em 2004. Agora nós queremos negociar. Nós queremos negociar igualdade de condições. Negociar igualdade de condições. Os Estados Unidos é muito grande, é o país mais bélico do mundo, é o país mais tecnológico do mundo, é o país maior econômico do mundo. Mas tudo isso é muito importante. Mas nós queremos ser respeitados pelo nosso tamanho. Nós temos interesses econômicos, temos interesses estratégicos, nós queremos crescer. E nós não somos uma republiqueta. Mas o tarifácio é apenas uma das preocupações. Tem outras e a maior delas é a eleição de 2026. Não é de hoje que o PT diz que não tem um plano B. Lula é o candidato e só não vai concorrer se a saúde não deixar. O que ele garante que não será o caso. E eu tenho dito dentro do PT para alguns companheiros de que para eu ser candidato eu tenho que ser muito honesto e sincero comigo. Tá? Para ser candidato, a gente já sabe disso, eu preciso estar 100% de saúde. Eu decidi ser candidato para depois acontecer comigo o que aconteceu com o Biden, jamais. Eu irei enganar o partido e irei enganar o povo brasileiro. Agora, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Quando eu falo que eu tenho 80, energia de 30, vocês podem acreditar. Hoje eu me sinto mais saudável do que quando eu tinha 60 ou 65 anos. Eu me cuido mais. Tem uma mulher que me cuida muito. E eu estou preparado no momento exato para dizer para vocês. E quero que os adversários saibam. Quero que os adversários saibam. Se eu for candidato, eu não vou disputar. Eu vou ser candidato para ganhar as eleições. A julgar por tudo que a gente viu em 2022 e pela disposição dos Estados Unidos de interferir na política brasileira, uma coisa é certa, não é só a saúde dos candidatos que a eleição de 2026 vai testar, não. Estejamos preparados.
Ponto final de mais um textão, mas ainda tem o finalzinho, que como sempre é proporcionado pelos apoiadores desse canal. Eles se reúnem num grupo lá no Telegram e aí mandam áudios que eu uso para editar o finalzinho, o PS do textão. Dessa vez eu escolhi um exemplo de como as divergências têm sido acolhidas dentro dessa comunidade. E gente, o que eu vou dizer? Vocês me enchem de orgulho. Muito obrigado, eu amo vocês. Gente, eu entrei por gostar de debater ideias e tal, gostar do canal do Álvaro, né? Mas eu não sou propriamente do mesmo pensamento político, ideológico, filosófico, assim, dele eu nem sei qual é direito, né? Mas da maioria do pessoal que eu tô vendo, né? Sou, né, o que eu falei aí e tal, mas não sou propriamente de esquerda total, nem nada disso, né? Não sei se o grupo é exclusivamente voltado para pessoas que têm esse posicionamento, né? O Álvaro abriu espaço aí para a galera, né, se unir. A gente está vivendo um momento super tenso, vai continuar tenso e talvez aqui seja o único espaço onde a gente possa efetivamente colocar nossas questões sem julgamento, sem a cabeça ficar pesada. Ah, que bom que é assim, porque realmente é isso que eu esperava, né? E realmente eu não sou de esquerda, não vim assim de um passado de esquerda propriamente. Depois, justamente, não é você que tem gatilho com o Ciro, espero que não. Que realmente foi o Ciro um dos principais, não foi o único, mas ele foi um dos principais catalisadores para eu ir para um posicionamento muito mais aliado com o centro-esquerda. Sou mais um desenvolvimentista. Então, se tiver um desenvolvimentista que seja de direita, por exemplo, que não seja como se diga, fascista, no caso, que seja considerado fascista, né, extrema direita e tal, não seja bolsonarista, por exemplo, né, mas que seja desenvolvimentista, eu também vou preferir. Ah, entendi. Agora eu entendi. Então pronto, meu filho chegou no canto certo, porque aqui o povo não se policia, não. É tipo, mandei o áudio, quem quer ouvir, ouve. Quem não quer, quem quer botar na velocidade aí de 2, se tivesse uma maior, o povo botava e tava tudo certo. Então pronto, chegou no canto certo, cara, é massa, vamos lá, vamos falar. Final, finalzinho e finalzinho, com o recado de que qualquer união, qualquer consenso só pode vir a partir do respeito à existência mútua. Todo mundo tem direito de existir, a gente só não pode querer aniquilar as pessoas que têm posições diferentes das nossas, senão a política deixa de ser política e vira qualquer outra coisa, bem pior. Mas o finalzinho não é para isso, né? É para que eu fale não dos interesses do Brasil, mas dos meus interesses. Os mais mesquinhos. Do que eu tô falando? Daquelas coisas que todo youtuber pede porque precisa, né? Interaja com o conteúdo, se você quiser e achar que é válido. Por quê? Porque fazendo isso, né, dando qualquer sinal de vida aí, com um like, com um comentário, qualquer coisinha dessas, você ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente e aí ajuda ele a existir numa escala maior. Sabe como? O final é hora de passar o chapéu. E eu disse aí esses dias, já tô fazendo uns 10 anos de YouTube e ainda tô aprendendo a fazer isso direitinho. Valeu!